Opa pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento em técnicas de invasão, onde nós vamos aprender um pouco mais sobre word lists. Normalmente as word lists elas possuem, pessoal, hashes e palavras que são importantes e já são usadas muitas vezes por muitas pessoas em muitos lugares, tá? Em muitos sistemas, em muitos sites, enfim. Existem situações em que pode acontecer uma vulnerabilidade e ser vazado uma lista de senhas de usuários, assim como os seus usuários respectivos, tá? Então é importante que você entenda como funciona uma word list e o que contém essa word list, tá? Normalmente, quando você vai fazer um tipo de ataque de brute force, ele utiliza passando uma word list, certo? Que existe muitas word lists na internet que a gente vai ver aqui nessa aula. Ele passa como parâmetro essa word list e ele vai fazer a comparação daquele hash de uma senha, certo? Você viu nas aulas passadas como funciona o hash, como funciona a composição da senha, certo? No shadow, no arquivo etc/shadow. E ele vai fazer essa comparação com a word list. Se ele achar essa comparação, certo? Se ele achar o salt daquela senha no arquivo de word list, basicamente ele vai achar aquela senha para você, certo? Ele vai fazer um método de comparativo de hash com hash, tá? Então, se ele achar o hash dessa senha que você está tentando quebrar no arquivo do word list, então você vai ter a senha na mão, certo? Mas eu não tenho e a minha senha é muito difícil de encontrar, provavelmente eu não vou ter. Olha, existem muitas senhas, existem muitos arquivos, inclusive, que tem uma infinidade de senhas disponíveis e de tentativas. Simplesmente não é uma lista feita por combinação ou por algum programa que faz algumas probabilidades, né? Mas são senhas criadas a partir de experiências e de lugares que pessoas vão alimentando essas informações, tá? No Kali Linux ele traz uma word list bastante vasta, né? Por exemplo, existe aqui no /usr share word lists. Existe algumas word lists. Nesse diretório existem algumas word lists que podem ser utilizadas para você comparar e fazer os testes que nós podemos fazer ou utilizar as ferramentas para poder checar se existe realmente aquela lista ou aquela senha que você está procurando quebrar, certo? Mas a mais famosa aqui é essa lista rockyou.txt. Você pode ver que ela tem 134 MB de tamanho. Então vamos ver quantas senhas ele possui dentro desse arquivo. Olha só a quantidade de senhas que esse arquivo possui. Olha, 14 milhões de senhas. Então é muita senha, tá? É muita senha que você pode pegar e botar essa lista para comparar aí, deixar ele a noite todinha aí, né? Tentando quebrar a senha de algum usuário que você esteja interessado, mas isso por força bruta, tá? Vale lembrar que o ataque de força bruta, pessoal, ele é um ataque que ele usa de tentativa e erro, tá? Então ele vai tentar fazer aquela comparação de hashes, de senhas, tá bom? Até que ele ache, de fato, aquela combinação correta, tá bom? Existe alguns lugares que você pode conseguir word lists prontas já, certo? Se você não quiser fazer a sua, a gente vai ver mais à frente como fazer uma lista personalizada, mas existe alguns lugares que você pode conseguir. Por exemplo, o Kali Linux ele já traz essas opções para você, tá? Como essas word lists que já estão presentes aqui no diretório usr share word lists, e nós temos também o Pastebin. O Pastebin ele possui várias e várias listas onde o pessoal ele coloca e alimenta essas opções, tá? Por exemplo, eu pesquisei aqui LinkedIn Passwords e ele vai trazer aqui inúmeras senhas. Vale a pena detalhar que essas listas elas são senhas reais, tá? Elas não são senhas criadas assim por um arquivo que você passa algum parâmetro, por um programa que você passa algum parâmetro e ele sai fazendo combinações. Não, eles são senhas reais que quando aconteceu a vulnerabilidade no LinkedIn foram publicadas. Então o Pastebin você pode procurar também por lista de senhas ou colocar simplesmente passwords aqui e ele vai achar muitas e muitos arquivos de senhas, certo? Que você pode estar pegando e baixando, certo? Existe um outro site também, esse site você pode fazer que é uma quebra de hash online, tá? Ele vai fazer uma busca, se ele tiver o hash ele vai achar para você, que é o crackstation.net. Existem muitos outros, se você colocar no Google, né, várias outras
combinações, você vai encontrar esse tipo de site que vai fazer esse serviço online. Existe até serviços pagos. Se você procurar, você paga uma conta e ele vai fazer o tipo de hash, de combinação, aliás, para poder fazer esse tipo de ataque. Tá? E temos aqui o Rainbow Crack. O Rainbow Crack ele utiliza, pessoal, ele é baseado, né, em Rainbow Tables, que é um tipo de senha, que é um tipo de tabela que guarda várias e várias inúmeras senhas, tá? De vários algoritmos de hash como LM, NTLM, MD5, SHA-1, enfim. Ele faz várias e várias verificações e ele existe aqui, por exemplo, para fazer o download, ó. Deixa eu te mostrar aqui. 27 GB de tamanho, certo? Um arquivo com 27 GB. Então você pode baixar inúmeros arquivos aqui, ó, 460 GB de senha. Veja bem. Então você tem uma quantidade enorme de senhas aqui, NTLM, por exemplo, MD5, Rainbow Tables, por exemplo. MD5 você tem aqui 452 GB, 127 GB, 690 GB, um arquivo, né, com essa quantidade enorme de senhas. Então você pode pegar todas essas senhas aqui em SHA-1, aglomerar em um único lugar e fazer testes e mais testes, que é bem legal, é bem interessante, que tem várias e várias combinações de senha, certo? E existe até um serviço pago que você pode baixar aqui algumas Rainbow Tables, né? Por exemplo, se você entrar aqui, Buy Rainbow Tables, você pode vir aqui, ó. Vamos ver quanto custa uma Rainbow Table paga, né? Que são senhas assim que reais. Ele pede o login do PayPal, né? Ele não está mostrando, mas normalmente ele utiliza esse tipo de senha e custa em torno de $900 cada tabela, cada senha, certo? Vai dar em torno aqui, olha aqui, informação interessante, ó, $2.700 para você baixar essa quantidade de senhas disponíveis aqui, certo? Se você só quiser NTLM Tables, $1.000. Se você só quiser MD5, também $1.000. Se você quiser só SHA-1 Tables, $1.000 também. E uma promoção para pegar os dois, $2.700. Ele dá um desconto aí de $300. Então você vai ter aí uma quantidade enorme de senhas disponíveis, ok? Então, pessoal, é assim que funcionam as word lists, tá? E mais à frente nós vamos ver na prática como funciona esse tipo de ataque de força bruta, certo? Passando word lists. Então, se você entrar lá no Google, por exemplo, você pode procurar, como eu havia dito, você pode procurar por várias word lists, né? Se você colocar aqui word lists, pronto, e você vai achar inúmeras word lists, inclusive como criar, certo? Nas próximas aulas nós vamos ver isso na prática, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.